Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você como é que dimensiona uma bomba de incêndio numa rede de hidrantes. Está bem? Calcular a dimensão da bomba de incêndio, levando em consideração os dois hidrantes mais desfavoráveis, seguindo a norma técnica do Corpo de Bombeiro. Eu estou seguindo a norma técnica do Estado de São Paulo em 2020, porém lembrando que todos os estados, todos os corpos de bombeiros seguem a NBR da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, todas as normas técnicas dos estados são basicamente a mesma, são semelhantes. Alteram em algum ponto ou outro, mas o cálculo é o mesmo, isso eu te garanto. Então você, mesmo se você não for de São Paulo, você pode utilizar esse cálculo. Está bem? E no fim do vídeo eu quero mostrar como é que dimensiona uma bomba jockey, porque são dados difíceis de encontrar, principalmente para quem está começando agora. Você vai ter dificuldade de encontrar como é que realiza esses cálculos, então eu vou mostrar tudo para vocês. A bomba jockey, principalmente, tem muita informação na internet para que serve a bomba jockey, o que é a bomba jockey, mas você não vai encontrar como é que dimensiona a bomba jockey, como é que calcula a partida da bomba jockey, a parada dela, ou a partida automática da bomba principal. No final do vídeo eu vou mostrar isso para vocês também, tá? Então, para começar, o que é os dois hidrantes mais desfavoráveis? São os dois hidrantes que vão receber a menor pressão e a menor vazão da bomba de incêndio. Né? Imagine que você tem um prédio com 4 andares. A bomba se encontra no térreo e você tem um hidrante em cada andar. Quais são os dois hidrantes mais desfavoráveis? São os dois hidrantes dos 2 últimos andares. Por quê? Porque ele recebe a menor pressão e a menor vazão. Então, esses dois hidrantes são os dois mais desfavoráveis. Então, você vai calcular em relação a esses dois. Está bem? Ou se for num barracão térreo, por exemplo, os dois mais desfavoráveis são os dois hidrantes mais distantes da nossa bomba de incêndio. Tá? Então, você faz o cálculo em cada ponto e vê quais são os que possuem menor pressão. Tá? Na maioria dos casos você nem precisa calcular, você vê quais são os dois mais distantes e os dois mais altos. Mas se tiver dúvida, você faz o cálculo rapidinho em um ponto só e você consegue desvendar esse mistério. Segunda coisa antes de iniciar, nós vamos dividir a rede de hidrantes em alguns trechos para facilitar a conta da perda de carga. Tá? Ou seja, nós vamos dividir os segmentos em RTI e bomba, ou seja, esse é o trecho que a tubulação sai da caixa d'água e vai até a bomba de incêndio. O segundo trecho é da bomba de incêndio até o ponto A. Esse ponto A é a mesma tubulação para todos, para o hidrante 1 e para o hidrante 2. Está bem? E no ponto A, a tubulação vai se dividir em 2 segmentos. Um trecho ele vai para o hidrante 1, que é o mais desfavorável, e o outro trecho ele vai para o hidrante 2, que é o segundo mais desfavorável. Consegue visualizar isso? Então, esse ponto A é um ponto imaginário, na qual a tubulação se divide em ponto 1 e o hidrante 2. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua planilha para o cálculo da bomba de incêndio. Uma planilha bem intuitiva, você coloca os valores apenas e ela calcula sozinho para você essa bomba. Então, primeiro você coloca o comprimento linear dessa tubulação. Comprimento linear, simples assim. Qual que é o comprimento das tubulações que sai, por exemplo, da bomba e vai até o trecho A? É 30 metros. Então você coloca 30 metros. 4, 0, 3, 2, você pode alterar isso para quando você quiser. Vamos supor que seja 25. Coloque 25. Ou se não, é 45. 45. Vamos supor que seja 30. 30. Tá? Em seguida, você vai alterar a altura desse trecho. O que é essa altura? Essa altura nada mais é do que o desnível do trecho. Ou seja, é o desnível do ponto inicial desse trecho até o ponto final, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma caixa d'água subterrânea. Você está na garagem de um prédio e a caixa d'água está enterrada. Isso é bem comum, tá? Está enterrada, então a bomba ela está acima da caixa d'água, tá? Então você vai ter uma altura aí da bomba de 3 metros, por exemplo, que é onde vai estar o peixe, né, da tubulação, que ela vai puxar água lá embaixo da caixa d'água e subir até a bomba, 3 metros. Ou vamos supor que a bomba está no último andar de um prédio e a bomba está embaixo dessa caixa d'água. Tá? Então você vai colocar aí uma altura negativa de 5 metros, um desnível, né? Então a bomba está 5 metros abaixo da caixa d'água. Isso vai facilitar os cálculos. Mas nesse exemplo vamos colocar 0. Suponha que a caixa d'água seja no térreo e a bomba está logo do lado da caixa d'água. Então
Ponto inicial da tubulação é a mesma altura do ponto final desse trecho, tá? 0 metros. Então, por exemplo, no trecho da bomba até o ponto A, 6 metros de desnível, significa que o ponto A, o final desse ponto A, do trecho, ele está a 6 metros acima de altura em relação ao recalque, né? A saída da bomba de incêndio. Tá? Então você coloca o altura do desnível durante 1 e durante 2, tá? Sempre em relação ao início do trecho. Em seguida, as conexões. Cada conexão exerce uma perda de carga específica. Esses valores, tá, de perda de carga de cada conexão vocês encontram em tabela de fabricantes de tubulação. Isso é tudo tabelado para cada diâmetro. Tá? Então você coloca aqui. E na nossa planilha você coloca a quantidade de conexões que você tem em cada ponto. Então nesse caso nós temos 6 cotovelos de 90 graus. Tá? Vamos supor que nós temos uma curva de 90 graus. Você coloca uma curva de 90 graus. Não tem nenhuma curva. Você tira e deixa em branco. Tá? Se tiver em branco, a planilha não calcula. Se tiver com valor, ela vai calcular, tá, esse comprimento equivalente de cada tubulação. A perda de carga vai ser em relação a comprimento equivalente ao comprimento da tubulação e a altura. Isso a planilha faz sozinha. Mas você tem que colocar a dimensão da tubulação. Então, a primeira parte já foi feita. Nós já fizemos, dimensionamos a nossa tubulação, colocamos as alturas, os comprimentos da tubulação, a quantidade de conexões. A primeira parte foi feita. Agora vamos calcular a bomba. Apenas fazendo parênteses, tá, que, veja só, o passo a passo está aqui. Tá? Aqui está o passo a passo, como utilizar essa planilha, e caso o vídeo seja um pouco confuso, aqui está bem claro para você. Então, a primeira parte foi feita, dimensionamos a tubulação. Segundo, o cálculo. No caso do estado de São Paulo, a IT22, ela informa, né, qual será a pressão mínima e a vazão mínima exigida pelo Corpo de Bombeiros para cada edificação. Tá? Então, vamos supor que, para esse caso, o bombeiro exija no mínimo 30 MCA nos hidrantes mais desfavoráveis e 150 litros por minuto. Tá aqui. Vamos supor que no meu caso é 40. Então eu coloco aqui, onde está em branco, está bem, se altera 40. 200. Um exemplo. Não é, entendeu? Então você altera ali e isso sem dor de cabeça. Vamos supor que seja 30 para o nosso exemplo, para ficar mais fácil, 150. Tá? Então, isso aqui é a norma exigida pelo bombeiro do seu estado. Você vê lá qual a pressão mínima, vazão mínima de saída que ele exige nos hidrantes mais desfavoráveis. E você coloca aqui. Tá? Aqui é o diâmetro da tubulação. Tá? Uma tubulação de 2,5 polegadas tem um diâmetro nominal de 65 milímetros. Tá? E no caso estamos utilizando uma tubulação de 3 polegadas para sair da bomba d'água, da caixa d'água e até a bomba. 75. Daqui, se for diferente, se for uma tubulação de 12,5 em tudo, você coloca 75. Não vamos supor que seja 3 polegadas mesmo. Então, 3. 75 milímetros o diâmetro. Onde está em cinza, você não altera em nada. Tá bem? Que aqui é o cálculo da perda de carga em cada sistema. Nas mangueiras, tá? Na tubulação. Aqui é coeficiente para calcular o atrito da tubulação. Daqui você não precisa mexer, só planilha calcula tudo para você. Tem uma legenda aqui, enfim. O segredo está aqui. A norma técnica exige que a altura manométrica na saída dos hidrantes mais desfavoráveis sejam semelhantes ou possuam uma variação de no máximo 0,5 MCA. Ou seja, a altura manométrica do hidrante 1 menos a altura manométrica do hidrante 2 tem que ser até meio MCA. Nesse caso está dando um valor bem alto. Está dando quase 3 MCA. Isso está totalmente fora. O bombeiro não aceita isso. Então, como é que nós fazemos isso? Para quem tem o Excel, você pode utilizar o Solver. Solver, você vem em dados e clica no Solver. Tá? Então, no Solver você coloca aqui, alterar esta célula para que ela fique igual a esta célula, alterando o valor desta célula. Tá? Então, o objetivo é esse aqui. Tá? O resultado final tem que ser igual a esse e alterando esse valor. Ele vai chegar a um valor bem semelhante. Mas se você não tem o Excel, não sabe mexer no Solver, não precisa ter essa dor de cabeça toda. Você vem aqui, onde está em verde, na vazão, e altera ela. Por exemplo, vou colocar para 180.
A vazão ainda está acima de meio MCA, a diferença. Então ainda não é bom. Então vamos colocar 200. Tá 40, tá dentro. Tá vendo? O máximo é meio, que tá com 0,49. Pronto, 200 litros já é o suficiente. Está bem? Então você já fez essa parte de cálculo. Ou você pode deixar mais próximo ainda. Ficou muito, 205. É perfeito. Tá mais próximo ainda, então pra mim ficou melhor. Não precisa ser exatamente igual. Lembra que tem essa variação de até meio MCA. Bom, já dimensionamos a altura manométrica, tem que ser parecidas. Então agora vamos na parte da bomba. Aqui você insere a reserva técnica de incêndio exigida por um bombeiro nesse caso. Vamos supor que nesse caso ele exige uma caixa d'água de 8 metros cúbicos. Tá? Aqui é o rendimento da bomba, isso varia de cada bomba, você pode alterar esse valor se você quiser, tá? 75, por exemplo, ou 80. Tá? E essa folga aqui, a rede elétrica, ela possui algumas variações, tá? Então, é sempre bom levar em consideração uma porcentagem de uma folga, para caso haja uma variação aí na rede elétrica, uma variação na potência da bomba. Então, algumas pessoas colocam 15%, tá? Eu gosto de colocar 30%, né? Para sempre dar uma maior segurança. Então, a planilha calculou sozinho qual que tem que ser as dimensões da bomba. Essa bomba ela tem que ter uma pressão mínima de 47 MCA, uma vazão mínima de 21 metros cúbicos por hora e uma potência mínima de 6 cavalos. Tá bem? Então você vai colocar na sua planilha, no seu projeto, lá no AutoCAD. Tá? O hidrante 1 ele tem 36 MCA e 150 litros por minuto. O hidrante 2, 36 e 205. Isso aqui, lembra, os hidrantes mais desfavoráveis, H1 e H2. E você vai colocar também os requisitos mínimos da bomba. A bomba tem que ter no mínimo 47 MCA, 21 metros cúbicos por hora e 6 cavalos. Lembrando, não é apenas o 6 cavalos, tem que ser a pressão e a vazão também, para a pessoa poder, na hora de fazer a compra, o seu cliente, ele saber qual que é a bomba correta. Tá bem? E lembrando, muitas vezes o catálogo não vai ter exatamente esses valores de bomba. Então, você vê qual que é o mais próximo acima. Tá? Então, os catálogos que eu mais utilizo é o da TEB e da Schneider, que são os vendedores de bomba de incêndio. Então, você vê qual que está mais próximo. Lá no catálogo você vê cada modelo de bomba por pressão e por vazão. Lembrando que tem que ser acima. Se o seu projeto está 47, você não pode colocar uma bomba de 45 MCA. O bombeiro vai reprovar. Tá bem? Então você coloca lá no seu projeto, seu memorial descritivo. A bomba tem que ter requisitos mínimos de 47 MCA, 21 metros cúbicos por hora e 6 cavalos. Sugiro a utilização da bomba, por exemplo, RL25, que possui 50 MCA, 25 metros cúbicos por hora e 8 cavalos. Que é a mais próximo que você encontrou, tá? Sempre acima, nunca coloque abaixo. Você não vai colocar uma bomba de 5 cavalos, não pode, o bombeiro vai reprovar. Tem que ser sempre lá para cima, tá bem? Bom, então aqui você já calculou a bomba de incêndio. Aqui, para 90% dos casos já vai ser o suficiente, tá? Então, aí nesse caso você apaga essa tabelinha aqui, imprime, assina, você está feito seu memorial do cálculo de incêndio. Coloca o nome do seu cliente, endereço, município e está pronto. Está bem? Agora, o segundo caso, mais complicadinho, que é a bomba jockey. Vocês já sabem que é a bomba jockey, é a bomba de pressurização. Tá? No estado de São Paulo, a IT exige que rede de hidrantes que possuam mais de 6 saídas tem que ter uma bomba de pressurização. Ou seja, para manter o sistema sempre pressurizado. E nesse caso, o acionamento da bomba é automático, ou seja, a pessoa engata a mangueira no hidrante, abre o registro, a bomba vai ser acionada sozinha, tá? Então, essa bomba jockey, ela é apenas para manter o sistema pressurizado, ela tem que ser fraquinha, não precisa ser uma bomba, nem pode ser uma bomba forte, tá? Então, nesse caso, uma bomba que tenha 6 cavalos, por exemplo, a bomba jockey vai ser 1 cavalo, 3/4 de cavalo, bem pequenininha, tá? A pressão dela, você pode utilizar a mesma pressão da rede de hidrantes, tá? 47 MCA. A vazão, já ao contrário. A norma técnica fala que a vazão máxima para essa bomba, ela tem que ser 20 litros por minuto. Ou seja, no máximo 1,2 metros cúbicos por hora. Não pode ser mais do que isso. Tá? Então você coloca isso aqui, que é a vazão máxima. Está bem? Aí você vai lá no seu catálogo,
do comerciante de bomba de incêndio e vê lá. Normalmente ele tem uma seção só para bomba jockey. A bomba jockey que tem a 47 MSA e essa vazão não pode ser 1,20. Pode ser para baixo, pode ser 0,3 metros cúbicos por hora. Beleza. Normalmente ela vai ter 3/4 de cavalo. 1 cavalo no máximo. Vai ser bem fraquinha, tá? Só para manter o sistema pressurizado. Algumas pessoas ficam um pouco perdidas e colocam uma bomba com a mesma potência da bomba principal. Nem pode, não é uma técnica nem permite isso. Tá? Então a questão de acionamento. Ou seja, o sistema ele vai manter uma pressão, tá? Uma pressão constante. Se ela cair um pouquinho, primeiro é acionada a bomba jockey, que é a bomba de pressurização, para pressurizar novamente o sistema. Tá? Para evitar vazamentos, ou se você apenas abrir o registro para tirar um pouco de água num balde, que alguns funcionários fazem isso, enfim. Aí, tá, bomba de partida, por exemplo, pressão de partida. Isso aqui está em bar, que é o manômetro. Então na rede de tubulação vai ter um manômetro, os manômetros, e o acionamento automático vai ser a partir desse manômetro. Então se no manômetro indicar 2,7 bar, a bomba jockey inicia. A bomba jockey entra em atividade, eleva a pressão da tubulação, chegou em 3,5 bar, a bomba jockey para, tá? Ela desativa. Deu incêndio, estou usando o hidrante. Então a pressão ela vai cair muito, vai ficar abaixo de 1,82, 1,5, 1 bar, aí a bomba principal entra em acionamento. Ela funciona aí para manter o sistema acionado, tá? E uma coisa que eu quase esqueci de falar. Para calcular esse acionamento, nós temos que levar em consideração a pressão shut-off da bomba principal. A pressão shut-off é a pressão sem vazão da nossa bomba principal. Esse valor você vai descobrir no catálogo do fabricante. Isso aqui, cada bomba tem o seu shut-off. Por isso que eu falo. Você vê quais as dimensões mínimas, abre o catálogo, vê qual que é a mais próxima bomba, coloca como sugestão pro seu cliente no seu memorial descritivo e ver qual é a pressão shut-off. No catálogo vai ter lá, essa bomba de 8 cavalos, ela tem uma pressão shut-off de, vamos supor que seja 8,03. Coloque 8,03. Geralmente a pressão shut-off é um pouquinho acima da potência, perdão. A pressão shut-off é um pouquinho acima da pressão da bomba, tá? Então se a bomba é 47 MSA, então aqui normalmente vai ser em torno de 50 MSA a pressão shut-off. Tá bem? Então ela é bem próximo da pressão normal, só que ela é um pouquinho acima, porque ela está sem vazão. Isso aqui, de novo, catálogo de fabricante. Ele indica esse valor. Então você apenas coloca aqui que ele faz o cálculo automático. Tá vendo? Esse é o teor do acionamento. Então, vamos supor que vamos chutar lá para cima, assim, olha lá, tá vendo? O acionamento vai alterar. Então, a planilha faz tudo sozinho. Porque esse acionamento leva em consideração a pressão shut-off da bomba principal, leva em consideração a pressão estática da sua rede de hidrantes, ou seja, a pressão quando ela está sem vazão, tá? E uma diferença de 0,7 bar por segurança. Então, mas isso a planilha faz sozinho para você. Isso você não precisa se preocupar. Tá bem? Então, nesse caso, a bomba mínima, recapitulando, 47 MCA, 21 metros cúbicos por hora e 6 cavalos. No mínimo tem que ter isso. Tá? No catálogo, o mais próximo, eu vou sugerir o cliente utilizar uma bomba de 50 MCA, 25 metros cúbicos por hora e 8 cavalos. E essa bomba ela tem uma pressão shut-off de 50,03. Tá? Se for utilizar uma bomba jockey, essa bomba jockey ela tem que ter 47 MCA, que é o mesmo da bomba principal, só que uma vazão máxima de 1,2 metros cúbicos por hora. Na bomba você vê lá 1 cavalo, 3/4 de cavalo. E lembrando, essa tubulação aqui, ela é pequenininha, tá? Ela pode ser 1 polegada, 3/4 de polegada, isso não interfere no cálculo. Porque essa bomba jockey, ela está em paralelo à bomba principal. Como é que instala? Em paralelo. Coloque paralelo, uma tubulação que sai da rede da reserva técnica, passa pela bomba jockey e depois volta ao sistema pós bomba principal. Então essa tubulação é 1 polegada, 3/4, isso não interfere no cálculo, pode ser pequenininha de acordo com a bomba jockey. Tá? E o acionamento automático, de acordo com os manômetros utilizados na rede de hidrantes. Bom, essa parte aqui, 95% dos casos você não precisa dela. Então coloquei caso, você for precisar, você já tem aqui, já sabe como fazer esse cálculo dessa bomba jockey.
Não, essa planilha é bem intuitiva, como você pode perceber. Eu vou disponibilizar aí embaixo o link de onde você pode encontrar essa planilha, tá? Essa planilha, tá? Eu costumo fazer a mesma planilha, eu copio várias abas diferentes aqui embaixo e faço o cálculo para vários clientes. Eu reimprimo a partir daqui, salvo em PDF, tá? Coloco em menu, imprimir, salvar em PDF. Então, 2 páginas. A página principal é essa aqui. E a página secundária, essa parte aqui, que é a dimensão dos hidrantes, da tubulação. E está tudo feito. Uma legenda para quem for ler e entender. E caso você tiver com dúvidas, tem aqui o passo a passo para facilitar. Se ainda tiver com dúvida de como utilizar, manda pergunta aqui embaixo. Tá, que eu vou responder para você o mais rápido possível, sem dor de cabeça. Que nem eu falei, esses cálculos são bem fáceis, são bem intuitivos. O difícil é você montar o cálculo, montar a planilha. Isso eu já montei para vocês. Tá tudo aqui. Se você quiser entender, você abre cada célula, você vai saber como é que é feito cada cálculo sem problema algum. Está bem? Espero ter ajudado. Até mais.